deputado baiano e também foi preso político na ditadura militar. A gente vai conhecer e entender um pouquinho mais sobre a obra desse grande brasileiro, que eu acho que agora com a obra do Mário tem um reconhecimento ao trabalho que prestou ao Brasil e a tudo que significou para a história brasileira. Mário, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Então, muito obrigado, o maior prazer estar aqui com vocês, lançando o livro hoje em Teresina, com vocês duas aqui no Jornal do Piauí. A história do Marighella é uma história fascinante, goste-se ou não do Marighella. Ou seja, é legítimo amar como é legítimo odiar o Marighella. O que é impossível é ficar indiferente a uma vida tão fascinante. Um homem que nasceu em 1911, foi morto em 1969 e viveu intensamente. E foi morto pelo regime militar. Sim, numa emboscada, uma tocaia, da qual participaram pelo menos 29 agentes da ditadura militar, armados até os dentes, contra um homem que não portava nenhum canivete com ele e foi fuzilado numa rua escura de São Paulo. Como é que começou a pesquisa, Mauro, para chegar a esse livro? Está aqui do seu lado, vamos mostrar aqui para o nosso telespectador. Primeira mão aí o livro. Um volume grande. Um volume grande, são mais de 500 páginas, né, Mário? Sim, a culpa é do biografado que viveu Intensamente, muito, né? O livro me tomou 9 anos de trabalho, dos quais 5 anos e 9 meses em dedicação exclusiva. Eu entrevistei 256 pessoas, das quais cerca de 30 já faleceram, mas eu não sou pé frio, eram nonagenários, né? Octogenários contemporâneos do Marighella. Eu tive acesso a 70 mil páginas de documentos, em boa parte secretos na origem, de arquivos da Rússia, da República Tcheca, dos Estados Unidos, do Uruguai e do Brasil. E a minha ideia era contar uma história trepidante e eu não encontrei personagem mais interessante do que o Marighella. A tua narrativa vem recheada de detalhes, então. Porque é uma pesquisa tão profunda, você falava agora há pouco sobre temperatura, sobre vento, sobre detalhes de momentos da vida do Marighella que estão presentes no livro. Eu tentei construir uma narrativa que fosse inspirada, que se inspirasse na vida que o Marighella teve. Ou seja, ele teve uma vida de tirar o fôlego. Eu não tinha o direito de escrever um livro que não tirasse o fôlego dos leitores. Então, é um livro que tem todos os ingredientes clássicos de um romance: ação, aventura, drama, humor, paixão, amores, espionagem, mistério, ideias. Marighella era um revolucionário e a história de 4 décadas vibrantes, de 1930 a 60. A única diferença é que nesse livro tudo escrupulosamente é real, é verdadeiro. Ou seja, não tem nada de ficção, embora pareça às vezes tamanha a emoção, né? Eu vendo um pouco sobre o livro e sobre a sua carreira, Mário, por que algumas editoras e observações são feitas sobre a sua narrativa e diz que o livro traz revelações desconcertantes sobre a vida de Marighella? Ele era tão intenso assim? É porque o Marighella parece um personagem saído dos melhores romances policiais ou de romances contando histórias como histórias de Romeu e Julieta no amor. Marighella era um poeta. Marighella não ficou famoso na Bahia pela política, mas por responder aos 17 anos de idade uma prova de física em versos. Em 66 o Marighella, já caçado pela ditadura, fez um livro de poemas e, arriscando o próprio pescoço, ele imprimiu clandestinamente o livro, distribuiu o livro, e a gente pode imaginar, eram poemas marcadamente de tom político, de combate à ditadura, não. Eram poemas eminentemente eróticos, né? O Marighella foi um homem que amou e foi amado intensamente. Eu já estou muito curiosa para ler o livro e conhecer mais sobre a história de Marighella, que esse livro vai ser lançado hoje em Teresina pelo jornalista Mário Magalhães. A gente queria desejar boa sorte. Você está lançando o livro no Brasil todo? Sim, no Brasil todo, e hoje às 7 da noite no auditório do Sintel, na Rua Magalhães Filho, vai rolar um debate, uma conversa e depois uma sessão de autógrafos. Olha, para os fãs da história do Brasil, uma oportunidade incrível para conhecer um pouco mais sobre esse grande personagem. O Marighella, ele foi deputado federal, foi poeta, estrategista de guerrilha do Brasil, teve passagens pela prisão, foi torturado, né? Foi torturado, com certeza, na prisão naquela época, isso acontecia muito, foi envolvido. Essa história de assaltos a bancos, isso aconteceu com ele?
Marighella, em 1968, eu narro em detalhes um assalto a banco para recolher fundos para o combate à ditadura. Ele participou do assalto? Ele participou aos 56 anos de idade, num ano que foi marcado por uma frase do filme O Planeta dos Macacos: não confie em ninguém com mais de 30 anos. Obrigada, Mário. Boa sorte. Obrigada pela presença aqui. Muito obrigado. Boa tarde para você. Olha, o primeiro concurso do Hospital Universitário da Universidade